E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre uma contestação, né? Eu falei outro dia sobre uma resposta à acusação, fiz um vídeo sobre. Queria explicar um pouco sobre contestação agora, defesa civil, certo? Uma ação em que uma pessoa bateu no veículo da outra e agora a gente é parte para defender essa pessoa. Como que se funciona, né? Esse tipo de situação, o que que eu coloco e tudo mais. Primeira coisa, endereçamento, certo? Aqui existem duas formas de endereçar, né? Na verdade, existem várias, mas eu gosto do excelentíssimo senhor doutor, certo? Juiz de direito da Vara Civil da Comarca D. Muitas pessoas colocam ao douto juízo da Vara Civil da Comarca de. Então, tem algum problema nessa nova forma? Não. Inclusive, essa é a forma que melhor se adequa ao artigo 319 do Código de Processo Civil, né, que fala que o júri tem que ser ingressado ao juízo. Mas por uma questão de praxe, eu particularmente prefiro o excelentíssimo senhor doutor, acho mais bonito. Então, sempre que for colocar endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da, aí você seleciona a vara e a comarca, certo? Que for. Beleza? Processo, o número do processo que está estipulado, fulano de tal, e aí você vai qualificar o fulano de tal, né? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residência, né? Pode colocar também endereço eletrônico, né? O famoso e-mail, endereço eletrônico. Ou também outro site, caso a pessoa tenha, outra forma de contato, tem pessoas que colocam telefone próprio da própria parte. É possível, é. Eu não gosto muito, mas pode colocar o telefone, o site, o endereço eletrônico, certo? E aí você vai colocar aqui bem provavelmente Vossa Excelência oferecer, né? Isso é uma coisa muito importante, tá? O verbo da contestação, ele é oferecer. Apresentar, a gente apresenta a resposta à acusação. Oferecer, oferecer, a gente oferece a contestação. Por quê? Porque o artigo 335, ele é claro nisso, certo? Então, oferecer contestação. Com fulcro em que? No artigo 335, certo? Esse 343 vocês esquecem, é por causa que eu estava com uma ideia de reconvenção na época, mas com fogo no artigo 335 do Código de Processo Civil, certo? Em face D. E aqui você vai colocar o ciclano de tal, né? O nome da pessoa, lógico, com todas as informações, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de identificação, RG, certo? De forma muito fácil, você vai colocar isso, certo? Já devidamente qualificado nos autos processos em epígrafe pelos fatos fundamentos seguir expostos. Eu sempre gosto de colocar um tópico sobre tempestividade. O que é isso? É falar que minha contestação está dentro do prazo. Qual que é o prazo da contestação? 15 dias. A contar do quê? Da juntada do AR, da audiência de conciliação, certo? Ou da certidão juntada do oficial de justiça no processo. Então, eu coloco, conforme no artigo 231 do Código de Processo Civil, ali vão ter os incisos para citação. Né? Coloquei aqui, por exemplo, que o AR foi juntado, certo? O R foi juntado, tal. Então, o prazo da contestação vai terminar no dia X. Portanto, a presente é tempestiva. Sempre coloco isso para mostrar para o juiz e tribunal que a contestação ela foi feita dentro do prazo estipulado. Por quê? Porque o direito ele é regido muito por prazo, pessoal. Então, não pode protocolar peças fora do prazo, certo? Porque dá preclusão. Tudo bem? Aqui eu coloquei sobre gratuidade, então eu fiz um pequeno tópico falando que a pessoa não tem condições suficientes de arcar com sua própria subsistência e por conta disso, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil, ela tem que receber a gratuidade. O que, que eu faço para isso? Eu juntei uma declaração de suficiência, certo? E também, né, aleguei com fundamento na Constituição Federal e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Por vezes, alguns juízes eles vão pedir para você mais que isso. Como assim eles vão pedir mais? Eles vão pedir um prazo específico, certo? Prazo específico não, um documento específico para provar a incapacidade econômica, imposto de renda, declaração dos 3 últimos extratos bancários. Nesse caso, eu posso juntar ou agravar a decisão que pede esses documentos. Eu geralmente junto, não tem por que acho que agravar, certo? Então, junto esses documentos para conseguir a gratuidade. E aí vem a primeira questão, né? Depois que eu fiz toda essa parte, tempestividade, falei que é dentro do prazo, pedir a gratuidade para minha parte. Eu vou alegar as preliminares. O que, que é isso? Antes de eu entrar no mérito, eu posso alegar o que a gente chama de preliminar, que são questões,
muitas vezes procedimentais que não foram observadas e que devem ser colocadas nesse momento. Qual que é o fundamento? O artigo 337 do Código de Processo Civil. Lá vão ter várias questões, exceções, que podem ser impugnadas em preliminar. Um dos exemplos que eu coloco aqui é a impugnação à gratuidade da justiça. Então, a parte contrária, né, o autor, ele falou que ele tem direito à gratuidade. Eu vou falar que não, certo? Eu vou alegar, impugnar a gratuidade da justiça, falando que não tem documento, X. Aí eu fiz aqui um tópico específico, interessante, falando que ele ofere o valor de Y, e por conta disso não tem que ter direito à gratuidade, porque a gratuidade é só para pessoa hipossuficiente, né? Pessoa que não tem condição de arcar com custos do processo. Importante, muito embora não tenha um valor específico para a questão da gratuidade, os tribunais e juízes, pelo menos no primeiro grau, eles têm entendido que até 3 salários a pessoa tem direito à gratuidade. Mais que isso, ela já não teria direito. Então, se a pessoa recebe até 3 salários mínimos, ela tem direito. Mais que isso, não. Certo? Tudo bem? Não é um entendimento que o adoto tem que demonstrar a capacidade econômica da parte, né? Porque assim, vamos supor que a pessoa ganha 30 mil, mas ela tem um prejuízo mensal de 28. Ela teria direito à gratuidade? Teria, certo? Muito embora ela ganhe muito, porque os gastos delas quase batem com os seus ganhos, certo? Mas lógico que vai depender da interpretação do juiz, certo? Cada caso. Incorreção do valor da causa. O que acontece? Nesse caso específico, a parte aqui, ela colocou o valor da causa errado. Ela colocou que eles, R$ 1.000 para fim de alçada. O advogado, quando ele não sabe que prazo colocar, que valor colocar na causa, coloca, só R$ 1.000 para fim de alçada. Não, tem um artigo, o artigo 292. Ele fala o que é específico para colocar no valor da causa. Nesse caso, o que deve ser respeitado aqui, nessa situação, foi o acúmulo de pedidos. Então, como assim? Se a parte pede várias coisas, o valor da causa tem que ser a somatória de todos esses pedidos. Não pode ser só R$ 1.000, por exemplo. Tem que ser a somatória de tudo que ela pediu, certo? De acordo com o artigo 292, parágrafo 5º. Parágrafo 6º, perdão. Então, tem essa colocação específica, certo? Então, a primeira preliminar, qual que eu coloquei, foi sobre a gratuidade que foi definida a parte. Depois, incorreção sobre o valor da causa. Patrick, essa incorreção muda alguma coisa? Muda no valor de custas e honorários. Se for que são honorários com relação ao valor da causa, é melhor para o advogado que esses honorários sejam fixados com base no valor real, certo? No valor maior, não só em R$ 1.000. Porque o advogado ele quer ganhar um pouco mais, né? A gente gosta um pouco disso. Inépcia desordial, isso é uma coisa que costuma citar muito nas peças, é falar que a peça inicial, a petição inicial, ela tem vários problemas, certo? Ela é inepta, ela não decorre lógica conclusão, certo? E por conta disso eu faço um tópico específico falando por que ela é inépcia. No caso aqui eu falei sobre falta de pedidos, né, pedidos que não decorrem de lógica, e por conta disso eu aleguei a inépcia da inicial e pedi, né, a completa dissonância pedida, razão pela qual requer que seja considerada declarada inepta e, portanto, arquivado o processo. Enfim, né, foi um dos pedidos, né, no viés fático não colou, mas foi um dos pedidos que a gente colocou em preliminar. Passei as preliminares. Agora tem o mérito? Tem. Mas antes do mérito, eu tenho também uma coisa que a gente chama de prejudicial de mérito. O que é isso? Prescrição e decadência. Certo? São dois institutos que, um é a perda da possibilidade da pretensão do direito, que é a prescrição, e a outra é a perda do direito em si, que é a decadência. O que tem isso? Eu vou fazer, acho que um vídeo específico sobre prescrição e decadência, porque é algo bem complexo, mas basicamente é a perda de algo em decurso do prazo, certo? A decadência é a perda do direito em si, já a prescrição é a perda da pretensão, né, de poder exigir da tutela jurisdicional do Estado o direito perseguido, certo? Então, por conta do prazo, né, você coloca aqui um tópico, por exemplo, das prejudiciais, das prejudiciais de mérito, certo? Prescrição e decadência. E aí você elenca, caso houver, no caso seu específico, essas prescrições. Isso vem antes do mérito em si. Por isso que a gente chama de prejudicial de mérito. E aí, adentrando no mérito, o que a gente vai colocar? Eu coloco um tópico de verdade dos fatos, nesse caso específico, por quê? Por causa que eu falei que tudo que a parte contrária falou é mentira. Então, qual que é a verdade? Aí eu coloco aqui a verdade dos fatos, certo? É algo bem longo e tudo mais, e aqui começa. Eu vou começar a impugnar tudo que a parte fala. Então, ela pediu dano material, eu vou falar que não tem dano material, certo?
Então, o que ela pede, eu vou rejeitar. Com o quê? Com argumentos, com fundamentos, com questões específicas, certo? Nesse caso, salvo engano, eu concordei, tá? Falando que teve um dano material, por causa que a parte minha bateu num outro veículo, mas que esse dano não era como a parte queria. Era menor, o valor era menor, o orçamento era menor, certo? E aí eu tentei limitar isso. Depois a parte falou de lucro. Lucro cessante, o que é isso? Os dias que a parte não trabalhou por conta do batido do veículo, ela queria que a parte pagasse. Aqui eu consegui reverter, falando que não tinha nenhuma prova específica do valor do dia dela para chegar àquela quantia, né? E nem que ela foi prejudicada durante o período que teve a batida no veículo. Então aqui a gente conseguiu afastar, certo? E aí, de imediato, eles fizeram os dois pedidos da contestação da parte. Então, foi sobre lucro cessante que eu falei e sobre o dano material. No dano material, eu concordei, falei que teve o dano material, mas que não era aquele valor. E no lucro cessante, falei que não teve prova, né? Que o ônus da prova sobre o lucro cessante é da parte que o alega, certo? Eu dispus isso, afirmei isso e tudo mais, e aí, no caso específico, o juiz acabou acolhendo, né? E aí eu fiz um tópico específico sobre isso. Depois que eu passei, então, no preliminar, prejudiciais de mérito, mérito, eu entro nos pedidos e requerimentos. O que é isso? Aqui, tudo que eu aleguei lá em cima eu peço. Ó, eu pedi gratuidade, então eu requeiro a gratuidade. Eu pedi para revogar a gratuidade da parte contrária, em caráter preliminar, então requeiro em preliminar a revogação. Certo? Eu requeri em correção do valor da causa, falei que o valor da causa está errado, requeiro aqui também. Certo? A inépcia inicial, a inépcia aqui também. Certo? No mérito, mesma coisa. Certo? Em procedência dos pedidos, que eu pedi do dano material. Certo? Em caso haja procedência dos pedidos, que seja somente limitado, né, igual eu falei, eu concordei com a parte lá dos pedidos, então que seja limitado. No mérito, pedi a procedência do lucro cessante, consigo inclusive na parte faixa que consegui isso. Pedir, aqui é importante, requer a condenação requerida a todos os ônus competenciais. Sua contestação sempre vai ter isso. Para quê? Da parte requerente, perdão. Para quê? Para que você não tenha que pagar. Então você vai pedir para a parte requerente pagar os ônus. Que ônus são esses? As custas de citação, as custas do processo no geral, certo? Os honorários e tudo mais. Aqui uma coisa importante: provar o alegado por todos os meios de provas de direito admitido, sobretudo testemunhal. Aqui esse é um pedido que a gente sempre faz, para provar por todos os meios de prova. Então eu falo assim, juiz, eu vou provar o que eu estou falando por todos os meios de provas do direito admitidos. E eu sempre coloco uma ressalva, sobretudo, ou seja, eu vou colocar sempre algo que é o principal, testemunhal. Nesse caso, eu pedi audiência, né, de instrução para ter prova oral. Então a testemunha foi fundamental nesse caso. Então eu sempre pedi prova testemunhal, aqui eu já deixo requerido, certo? Aqui eu coloquei, a parte não se opõe a realizar a audiência de conciliação. Para quê? Para que se o juiz queira, né, e se a parte contrária também quiser, a gente marcar uma audiência para tentar chegar a um acordo, né? Eu sempre opto também, se houver a possibilidade, na tentativa de acordo, né? O acordo é sempre uma parte interessante do direito e ele promove, né, o benefício de ambas as partes. Por derradeiro, eu coloquei a total improcedência da ação. Ao final, eu juntei a procuração, o documento, certo? Bem como que todas as intimações e publicações venham em nome deste patrono, sob pena de nulidade, certo? Ou seja, se por algum erro administrativo não vem a publicação, a intimação no meu nome, eu alego a nulidade daquele ato. E aí eu falo que é uma nulidade absoluta, né? No caso seria relativo, mas eu falo que é uma nulidade absoluta. E aí todos os atos processuais que não tiveram minha intimação e publicação do meu nome são tidos como nulo, né? Eu alego isso, certo? Depois, termos em que pede deferimento, coloca o local, data, advogado aqui embaixo, OAB, UF, né, Unidade Federativa, e aí você protocola, você entra mensagem agora no próprio EPROC, né? Agora em São Paulo vai ser o EPROC, que está regendo tudo, então pelo EPROC, e aí vou estar pronto. Esse modelo aqui é um modelo genérico, básico, de uma situação que eu tive, certo? Eu coloquei, excluí algumas coisas e tudo mais, né? Nome de pessoas e tudo, mas esse modelo aqui, se você tiver interesse, está no meu Jus Brasil. Se você colocar lá Patrick Mastro, né, consultar, vou deixar até linkado na descrição, nas publicações do Jus Brasil, lá tem esse modelo de contestação, caso vocês tenham interesse, tá certo? Muito obrigado, pessoal, obrigado pelo tempo cedido para vocês, para verem
esse vídeo rápido sobre, né, contestação. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários.